Olhem para mim. Sempre houve e sempre haverá poder onde dois ou mais estão reunidos em um propósito. Deus ordena a sua bênção quando o seu povo está reunido. Eu vou repetir. Levanta a cabeça, não olha para a Bíblia não, olha para mim. Deus ordena a sua bênção quando o seu povo está reunido. Você está aqui para ser abençoado pelo Senhor. Amém? Então sempre que nós estivermos em dois ou mais, sempre, eu disse sempre, haverá poder. Você sozinho tem poder, mas você com esse que está ao seu lado tem muito mais poder. Vou ler tantas passagens para te mostrar isso aqui nessa noite, irmão. Nós vamos começar por Eclesiastes 4. E quando você está junto, olhem para mim, preste muita atenção. Quando você está junto de outras pessoas, existe um poder, um fator, um princípio multiplicador. Por que Jesus multiplicou pães e peixes? Porque havia uma multidão reunida que estava com fome. Quando você está unido a outra pessoa, quando você não é aquele ou aquela que anda sozinho, quando você escolhe se aproximar de pessoas, viver em unidade, e a palavra nessa noite é sobre unidade, quando você escolhe viver em comunhão, você entra num princípio de multiplicação. Jesus não multiplicou pães e peixes para ele apenas comer. Jesus não multiplicou pães e peixes apenas para os seus discípulos comerem. Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão comer. Quando você aprende o princípio de não andar sozinho, você começa a desfrutar do poder da multiplicação. E querido, estar junto de outras pessoas proporciona tantos bens a você, tantas coisas boas. Se você entendesse o poder que é andar unido e ajustado, você ia desejar nunca ser alguém sozinho. Você ia desejar nunca ser alguém solitário. Eu acho que foi semana passada, foi você, Alisson, não foi, que me perguntou ali? Que eu falei, eu não lembro quem foi que me perguntou no término do culto, foi o Ian. Me perguntou no término do culto e eu falei assim, gente, eu aprendi a viver só, mas eu não gosto de ser sozinho. Eu sei viver só, mas eu não quero ser solitário. Você aprender a viver só é uma coisa, mas querer ser solitário é outra coisa. Deus não te chamou para andar solitário. Você foi formado para viver em unidade, em comunhão. É bom ser em dois. Se Deus quisesse o homem andando sozinho, Ele não teria feito Eva para Adão. Quando Ele criou Adão, Ele disse o que depois? Não é bom que o homem esteja o quê? Aí Deus fez o quê? O melhor de nós, trouxe a mulher. Vocês não gostaram, né, mulher? Vou repetir, Deus fez o melhor de nós, trouxe vocês. Não, eu vou repetir, Deus trouxe o melhor de nós, vocês. Vocês dão um pouquinho de dor de cabeça, mas vocês é o melhor de nós. Estraguei tudo, né? Tava bom. Já tem gente aqui me olhando com o olhar cruzado assim. Então, querido, preste atenção. O princípio de se reunir te alimenta. O que eu disse? Por que Jesus multiplicou pães e peixes? Porque havia uma multidão que precisava de alimento.
O princípio de não andar sozinho vai alimentar você. O princípio de viver em comunhão vai saciar a sua fome. Amém? O que mais que viver junto de outras pessoas vai proporcionar para você? Vai te proteger. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou citar passagens bíblicas para mostrar para você todas essas coisas. Viver em unidade vai alimentar você. Viver em unidade vai proteger você. Viver em unidade vai fortalecer você. E uma coisa que nós precisamos: viver em unidade vai descansar você. Você vai entender nessa noite que aquele argumento que nós muitas vezes usamos, estou cansado dessa pessoa, é um argumento que não se sustenta em Deus. Porque a pessoa que Deus colocou ao seu lado para você caminhar com ela e ela caminhar com você, essa pessoa tem que proporcionar alívio para você e você proporcionar alívio para essa pessoa. Essa pessoa não tem que cansar você e nem você tem que cansar essa pessoa. Porque o princípio de andar junto com outros é para que você seja alívio para essas pessoas. Eu vou mostrar isso para você dentro da Bíblia. Amém? Há inúmeras referências bíblicas nos mostrando o poder de não andarmos sozinhos. Vamos começar por Eclesiastes capítulo 4. Olha o que diz aqui. Eu vou ler só essa passagem, pedir para você abrir. Depois, se você for rápido e quiser anotar as demais, ou for bom de Bíblia e conseguir me acompanhar, você pode abrir nas demais, amém? Vamos lá, a partir do verso 7, Eclesiastes 4, 7 até o 12. Diz assim: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. Irmão, não compensa. Você pode conquistar o mundo inteiro. O maior tesouro que você vai ter é alguém para andar ao seu lado até o fim da sua vida. Se você, meu irmão, escute o que eu estou te dizendo, a maior riqueza que você pode encontrar nessa terra é uma pessoa que cumpre um propósito junto com você. Não existe nada mais valioso do que um amigo ao seu lado, irmão, nada. Não tem dinheiro no mundo que compre. Vamos continuar. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Ora, se eu sou sozinho, se eu não tenho filho, se eu não tenho amigos, se eu não tenho irmãos, para quem que eu trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Ora, nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Irmão, vamos dizer que você se torne sozinho alguém milionário. Eu te garanto que se você estivesse andando com outro, você não seria apenas milionário, você seria bilionário. Mas o que adianta, querido, você alcançar o sucesso sozinho? Vamos continuar. 10. Se um cair, o outro ajuda a se levantar. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Quantas vezes você se viu sozinho nas suas dificuldades, nas suas quedas? Foi fácil se levantar e escolher prosseguir? Meu irmão, você descobre o valor e a necessidade de ter alguém ao seu lado é quando você está nos piores buracos da vida. Aí você vai ver que o dinheiro não vai te socorrer, que o seu sucesso não vai te socorrer, mas uma mão estendida em sua direção, isso vai te socorrer. Então por isso é importante você andar com pessoas, você escolher não ser individualista, individual, mas escolher viver em unidade. Vamos continuar. Da mesma forma, verso 11, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho?
Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Poderosa essa passagem, né? Eu vou ler uma outra passagem agora em sequência. Mateus capítulo 18, verso 19. Segura aí. Só dizer isso. Mateus 18, verso 19 e verso 20. Olha o que diz aqui. Também lhes digo que, se 2 de vocês, quantos, gente? 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Eu vou ler outra passagem, Salmo 133, do 1 ao 3. Vai ser uma sequência aqui de passagens bíblicas. Salmo 133, do 1 ao 3, diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante. Olha o que a unidade é: revigorante, fortalecedora, restauradora, renovadora. Muitas vezes você está sozinho, você não encontra alento, você não encontra força. Meu irmão, às vezes o que você precisa é só de uma palavra de ânimo. Mas como receber uma palavra de ânimo se você escolhe andar sozinho? Vamos continuar. Verso 3: é revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Viver em unidade tem a bênção do Senhor. Viver em unidade tem a vida do Senhor. Eu sempre disse isso aqui na igreja: membro que se isola não tem a direção do cabeça. No dia que você escolher ser alguém sozinho, andar alguém sozinho, você está andando desligado de Jesus Cristo. Você não tem comunhão com o corpo andando sem a direção do cabeça. É a cabeça que move o corpo. Por isso, pessoas que escolhem andar sozinhas, elas vivem atrofiadas, são membros atrofiados, são membros defeituosos, são membros doentes, fracos, são membros que não se desenvolvem além do seu limite. Outra passagem, Hebreus 10, verso 24 e 25, diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir. Façamos o quê? Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Olha, como muitos fazem, né? Mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Querido, o dia do Senhor está próximo. E deixa eu te falar uma coisa: esse não é o tempo de nos separarmos e adotarmos o discurso que nós estamos ouvindo aí, fique em casa. Não, esse não é o tempo disso. Esse é o tempo de nos reunirmos e nós sermos a casa. Não é tempo de você ficar em casa, não é tempo de você ficar separado, é tempo de você viver em unidade, é tempo de você ser a casa. Isso contraria o mundo, isso contraria os noticiários que você está ouvindo.
isso contraria o carro do Covid, que ontem a gente estava indo para um churrasco, falou assim para nós, sem aglomeração, vá para sua casa. Com todo respeito aos profissionais de saúde, eles estão fazendo aquilo que eles acreditam que é certo, mas eles estão errados. Eles podem querer colocar o mundo para andar nas suas regras, mas Deus não anda na regra deles, e você também não precisa andar em regras que contrariam princípios de Deus. Se Deus está dizendo que você tem que viver em unidade, é em unidade que você tem que viver, seja em tempo de paz ou seja em tempos de guerra, seja em tempos de saúde ou em tempos de pandemia. Não abandone a comunhão, não abandone a unidade. Amém, querido? Se tem alguém aqui nessa noite que é a favor do discurso fique em casa, eu te aconselho a receber essa palavra, porque eu não aceito ficar em casa, porque para mim é agradável viver em comunhão, é gostoso estar com os irmãos. Quem não tem prazer em viver em unidade, reunido, não está desfrutando do melhor de Deus. Porque o que é o melhor de Deus para você nessa terra? Você acha que é o carro que você pode desfrutar? Você acha que é a casa que você pode desfrutar? Ah, pastor, mas está escrito que se você quiser ir ouvir a Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Meu irmão, isso são coisas passageiras. O melhor dessa terra é essa pessoa que está do seu lado. Porque Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas, Jesus morreu para unir você a esse que está ao seu lado. Jesus morreu para tornar um povo todo seu, especial, zeloso de boas obras, Tito 2,14, como a pastora Débora disse aqui quarta-feira. Jesus morreu para unir todos num corpo só, não para que o mundo nos separasse com um discurso, fique em casa. Irmão, você está disposto a lutar por sua liberdade até onde? Vamos continuar. Gálatas 6, verso 2, olha o que diz aqui. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Ajudem a levar o fardo uns dos outros e dessa maneira vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Quer agradar a Deus? Quem quer? Seja alívio para o seu irmão. Assim você estará cumprindo a lei de Deus. Porque quando você escolhe andar com pessoas e servi-las, se doar, oferecer a elas, ser ajuda a elas, ser alívio a elas, você está agradando o coração de Deus. Marcos 6, verso 7, diz que Jesus reúne os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. De quantos em quantos Jesus enviava? Jesus, numa primeira vez, reuniu os 12 e enviou de 2 em 2. Depois, uma outra vez, Jesus reuniu 72 e enviou de 2 em 2. Por que ele fez isso? Um só não era suficiente para fazer o serviço, não? Era. Mas Jesus sabia que 2 pode mais do que 1. Que 1 põe 1000 para correr, mas 2 põe 10.000 para correr. A Bíblia diz isso, que 1 põe 1000 para correr e 2 põe 10.000. Eu citei todas essas referências bíblicas apenas para te mostrar isso aqui. Junto de outros, você está alimentado, protegido, fortalecido e descansado. Quando você escolhe andar do lado de pessoas, você está descansado, protegido, alimentado, fortalecido, guardado. Mas quando você escolhe ser alguém sozinho, escolhe não viver em unidade, você escolhe outras coisas, você terá dificuldade, irmão, em conviver no meio da igreja. Meu irmão, você sabia que a igreja é um organismo vivo?
Quando o seu corpo ele contrai uma doença, um vírus, uma bactéria, o seu próprio corpo faz todo o trabalho para expulsar aquilo. O organismo vivo chamado igreja, quando dentro dela tem pessoas que escolhem não fazer parte daquilo, o corpo por si só a repele. Não porque o corpo está fazendo acepção daquela pessoa, não, mas porque o corpo tem uma mecânica para funcionar, o corpo tem uma lógica para funcionar, o corpo funciona em unidade, não em individualidade. Escolha ser um com seu irmão, amém, querido? Quando você opta por sair dessa verdade e não crer nela, você se torna alguém bem mais limitado. Meu irmão, andar sozinho vai fazer de você alguém limitado. Quando eles começaram a construir Babel, eles precisaram da ajuda de muitas pessoas. Meu irmão, e o projeto daquele povo começou a andar rápido, a passos largos. Rapidamente Deus veio e separou o povo. Quando você começa algo, ou quando você escolhe estar com pessoas, aquilo que você faz ganha velocidade. Amém? Amém, querido? Quando você opta por andar sozinho, você se torna alguém bem mais cansado, ou cansa-se facilmente. Meu irmão, só Deus sabe como eu fui alimentado por pessoas, e continuarei sendo. Como pessoas são para mim uma forma de renovo. Meu irmão, eu acho que vocês não viram, um ou outro que estava de olho aberto, que não adorou, deve ter visto, né? Mas a Lana veio aqui e me abraçou. Vocês não sabem o que isso significa. Para mim, isso é força. Isso para mim significa, e vocês não sabem o calor que aquela menina estava. Na hora que ela me abraçou, meu irmão, comecei a sentir um trem esquisito. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas para nos animar, nos fortalecer e nos levar além. Deus não te chamou para andar cansado. Amém? Jesus disse em Mateus 11: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, pastor, mas é difícil demais para mim andar com tal fulano, ele me cansa. Ouça isso. Você ainda não entendeu que estar ao lado de outras pessoas é para promover alívio de cargas e não o excesso delas. Você está com essa pessoa do seu lado, você tem que aliviar as coisas para ela. Às vezes você fala, eu não quero andar mais com tal fulano porque eu estou cansado dela. Você não entendeu que essa pessoa ela carrega uma sobrecarga. E por não saber lidar com a sobrecarga daquela pessoa, você escolhe desistir dela. Ouça o que eu estou dizendo. É mais fácil para você desistir de pessoas do que você lutar por elas. É mais fácil você dizer, o meu marido me cansou, minha esposa me cansa, não sei quem mais me cansa, e desistir deles. Só que você tem que entender que aquela pessoa está sobrecarregada, e porque ela está sobrecarregada, ela cansa você. Agora, se você entender o seu papel, que é de aliviar aquela pessoa, quanto mais alívio você trouxer para ela, menos ela vai te cansar. Então você não pode ficar falando, não, eu estou cansado de tal pessoa, aquela pessoa me cansa. Não, você está do lado dela para promover alívio, você está do lado dela para tirar a sobrecarga. Entenda, ela está sobrecarregada, ela está descontando em você. Então seja para ela um alívio, porque quanto mais alívio você for, menos ela vai te cansar. Amém? Amém? Eu vou repetir Gálatas 6:2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros. É o que está escrito aqui. Ajude a carregar o fardo dos outros e os outros ajudarão a carregarem os seus. Amém, irmão? Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer com que te ajudem a carregar os seus fardos? Ajude as pessoas a carregarem os fardos dela. Dê e você também irá receber.
Olha, irmão, nós estamos vivendo um tempo de distanciamento em todos os sentidos. Não é só distanciamento social, não. Não é só distanciamento espiritual, não. Esse tempo onde o mundo se isola, não é para eles se fortalecerem, é para eles se guardarem. Por quê? Por que eles estão se guardando? Por que as pessoas estão trancafiadas dentro de casa? Me dá mais uns 10, 15 minutos, que eu preciso terminar essa palavra, para a gente ceiar. Hoje nós vamos passar do horário e eu não estou nem aí. Não estou mesmo não, irmão. A palavra do Senhor é mais importante que qualquer regra humana. Glória, glória, aleluia. Deixa eu voltar aqui. Mas nós estamos vivendo um tempo de distanciamento. Por que as pessoas estão trancafiadas para se guardarem? Por que elas estão fazendo isso? Elas estão trancafiadas para se guardarem da enfermidade e da morte, porque elas estão com medo. Medo de pegarem doença e medo de morrerem. Não é isso que elas estão fazendo? Mas qual que é a orientação de Deus para nós? É o oposto disso. Eu vou repetir Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Não, irmão, você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Não, a orientação de Deus para mim, para você, é essa daqui, Hebreus 10, 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Querido, o perfeito amor lança fora todo medo. As pessoas estão trancafiadas dentro de casa por causa do quê? Medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E um dos lugares que você encontra o perfeito amor é na unidade. Aí você fica trancafiado dentro de casa, como é que você vai receber o perfeito amor que lança fora o medo? Um dos lugares que o perfeito amor flui é na unidade. Não é ficando na sua casa. Por esse motivo atual que nós vivemos ou por qualquer um outro. Amém? Amém? Querido, eu estou te encorajando aqui. Eu estou tentando com outras palavras dizer assim para você: não tenha medo. Porque 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas você não vai ser atingido. Eu vou repetir: não tenha medo. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. O que é isso? Isso é encorajamento, porque se isso não te encorajar, vai se converter. Porque se você não se fortalece com a palavra do Senhor, nada mais pode fortalecer você. Se em tempos de crise a palavra do Senhor não é o seu sustento, nada mais será. Se o que posiciona você em tempos como esse não é a palavra do Senhor, quem vai direcionar você é o Jornal da Globo. Desculpa a expressão, aquela desgraça de emissora. Não estou falando das pessoas, mas do sistema que opera nela para fins malignos. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de assistir um pouco dessas porcarias aí. Sabe, evangelho é boas novas. Evangelho não anuncia desgraça, evangelho anuncia salvação, libertação, transformação, unidade, vida com Deus. Evangelho anuncia vida e não morte. Então, se você não consegue se sentir encorajado e ainda assim fica com medo, mesmo eu te dizendo 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, eu posso te encorajar de outra forma. Eu posso dizer assim para você: irmão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está com medo da morte? Então eu vou te encorajar de outra forma. Já que para você 1000 cai a um lado e 10.000 ao outro lado não é suficiente para te encorajar e você acha que você vai morrer, então deixa eu te encorajar com a sua morte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso te encoraja? Você morrer, meu irmão, você está no lucro. Eu falo isso e as pessoas acham que eu estou brincando. Se Deus me fulminar aqui agora, você acha que eu vou achar ruim? Irmão, pelo amor de Deus, não chora no meu velório não. Primeiro que eu não vou morrer.
O outro quer me matar. Nem casei, pai. Nem casou, hoje já tá querendo morrer. Ah não, eu acabei de ficar noiva. Ah não, eu acabei de ficar noiva. Nem casei. Mas não chora não, irmão. Irmão, quando você está chorando, eu estou lá sorrindo. E estou lá assim encostando a cabeça, gente, por que eles estão todos aí? Eles não sabem que eu estou melhor do que eles. Eu vou falar um negócio, só quem tem maturidade vai conseguir entender o que eu vou falar aqui. Eu acredito que a maior parte de vocês não vai concordar com o que eu vou dizer e vai achar estranho. Aí você vai falar, nossa, mas que insensível, que não sei o quê. Meu pai faleceu em abril do ano passado, eu não derramei uma gota de lágrima. Pastor, que insensibilidade. É o que eu disse, você precisa ter maturidade para entender o porquê que eu não fiz isso. Porque eu me consolei que o meu pai está num lugar melhor do que eu agora. Para que eu vou chorar, irmão? Para quê? Eu vou chorar pela minha futura esposa que eu vou casar, pelos meus filhos, não porque ela vai me fazer mal, mas porque eu tenho que entregar minha vida por ela. Amém, Jesus, que você consertou esse trem aí. Acho que já vou terminar essa pregação hoje. Aí não. Posso parar por aqui, né, gente? Volta aqui. Agora, preste atenção, querido. Imagine se eu estivesse com medo do tempo presente ou eu fosse a favor dessa falácia de distanciamento. Imagina se eu tivesse com medo de tudo isso. Tivesse com medo de falar assim, irmão, você tem que manter distanciamento. Imagina se eu fosse a favor disso. Sabe o que isso ia acontecer? Ia refletir na sua vida. Aí eu ia gerar nesse lugar um monte de gente medrosa. Um monte de gente covarde. Sabe qual seria seu discurso? Fique em casa. Mantenha-se distante. Meu irmão, eu sou contra tudo isso. Eu sou contra o uso de máscara, eu sou contra tudo isso aí. Porque nada disso salva. Isso aí serve para o ímpio. Serve para o ímpio. Ou para o crente que é incrédulo. Olha que redundância, né? Para o crente que é incrédulo. Nesse sentido, se você não tem fé, fica com isso aí mesmo. Se você acredita nisso aí, fica nisso aí mesmo. Mas se você pegar depois, você vai ver que não foi isso aí que te salvou. É o sangue de Jesus sobre você que te salva, meu irmão. Mas agora imagine se eu fosse a favor de toda essa falácia. Distanciamento, fique em casa, máscara, álcool em gel, blá 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 blá. O álcool em gel, o máximo que vai fazer é tirar as bactérias da sua mão. Mais nada. Você acha que eu quero gerar um povo covarde com medo? Se eu não tenho coragem e força para passar por esse momento, eu vou levar todos vocês para o precipício daqui a alguns anos. Quando o anticristo aparecer, ou qualquer um outro que vier para criar leis que roubem de nós os princípios da palavra, eu e você seremos um povo acovardado, medroso, e vamos abrir mão facilmente da palavra de Deus. Agora, por que muitos de vocês têm um posicionamento firme no tempo presente? Eu vou dizer o porquê. Porque alguns aqui compraram aquilo que eu digo. E o meu encorajamento, a forma como eu lhe dou, aquilo que de mim vocês ouvem e em mim vocês vê, vocês estão imitando. Enquanto tem um monte de gente dentro das igrejas, desculpa a expressão, cagando de medo, vocês estão vivendo normalmente. Por quê? Porque vocês veem em mim que eu não estou nem aí para isso. Ao olharem, não apenas para a minha palavra, mas como eu me comporto, isso reflete em vocês. Eu sei que alguns aqui ainda têm medo, mas a maioria não tem. Meu irmão, o mais importante é morrer ao seu lado do que morrer longe de você. Vamos lá, deixa eu terminar para a gente ceiar. Então eu estou gerando em vocês um encorajamento, não somente por meio da minha fé, mas baseado naquilo que a palavra diz. Eu não estou falando só de algo como eu me comporto, mas aquilo que a palavra diz, que como você tem que se comportar. Eu não estou falando para você se estribar na minha fé, você tem que se estribar na palavra de Deus, porque é onde eu estou me apoiando. Amém? Então não compre
compre o discurso deste mundo que você tem que se manter isolado. Meu irmão, a única coisa que você tem que isolar é fio para ele não dar curto. De resto, meu irmão, viva em comunhão uns com os outros. E o amor de Deus que é derramado no seu coração vai tocar quem está ao seu lado. Vai curar essa pessoa, vai aliviar ela, vai libertar ela, vai operar muitas coisas em favor dela. Amém, querido? Olha, meu irmão, a velha tática do diabo ainda funciona, porque isso é uma velha tática. A velha tática do diabo, que é aquela que é dividir para conquistar, ainda funciona. Você sabia que o diabo, por um tempo, abriu mão dessa tática? Agora ele tem uma outra tática, mas a velha tática ainda funciona. Qual que é a tática do diabo? Porque antes, para ele dividir e conquistar, fazia um grande efeito. Agora ele sabe que isso não faz tanto efeito. Aí sabe o que ele faz? Ele planta o joio no meio do trigo. Ele deixa as pessoas que não são de Deus lá no meio delas, para atazanar aquelas outras pessoas, para bagunçar o terreiro. Mas a velha tática ainda funciona, divide para conquistar. A igreja está cheia de pessoas divididas nas suas mentes, divididas nas suas emoções. Cada um pensa de uma forma, cada um vai para um lugar. Eu acho assim, eu penso assim, eu vou para lá, eu vou para cá. Ô meu irmão, Cristo não está pensando um monte de coisa a respeito desse momento ou de qualquer outro momento, não. Cristo tem um só pensamento que liga uns aos outros. Quando Jesus foi preso para ser crucificado, sabe o que aconteceu com os discípulos dele? Todo mundo se debandou, se dispersou. Terceiro dia Jesus ressuscita. Aparecem as duas Marias, a Maria Madalena e a Maria não sei qual das quantas lá. Eu acho que era Maria de esposa de Cleópatra, só deve ser. O anjo primeiro aparece para elas e fala: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, mas vai até seus irmãos, avisa para eles que Jesus ressuscitou e ele vai encontrá-los. Um pouco mais à frente Jesus encontra elas espantadas, né? Aí Jesus fala para elas: olha, segura não, vai lá, avisa os meus irmãos. Avisa quem? Para eles se reunirem no mesmo lugar que eu vou aparecer para eles. Para eles fazerem o quê? Aonde? No mesmo lugar. Aí Jesus faz o quê? Jesus vai para o meio deles. Aí sabe o que Jesus encontrou? Olha, isso não é mera coincidência com os dias atuais. Quando Jesus vai lá encontrar eles, sabe o que o texto diz? Que eles estavam trancados em suas casas, com as portas trancadas, porque eles estavam com medo dos líderes judeus. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias de hoje. Por que as pessoas estão trancafiadas dentro de casa? Fecharam comércio e tantas coisas? Porque elas estão com medo dos líderes, das lideranças naturais. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus se colocou no meio deles. Jesus falou: reúne todo mundo. Aí Tomé não estava lá, né? Tomé não estava. Porque Tomé não estava lá, mas quando Tomé chega, Jesus também já não estava mais. Aí quando foram contar para Tomé, o Senhor ressuscitou, e Ele apareceu para nós e para outros. Se eu não ver Ele, não tocar no lado dele, na ferida, se eu não ver as feridas nas suas mãos, tocar no lado dele, eu não vou crer de maneira alguma. Está vendo, irmão? Quando você anda sozinho, longe de Jesus, é difícil para você crer. Mas quando você está reunido com outras pessoas, você pode ver Jesus muito mais facilmente. Quando o Espírito Santo... aí Jesus ficou mais 40 dias no meio deles, né? Andando 40 dias. Um pouco antes de Jesus ir para o céu, Jesus conversando com eles, Jesus sopra sobre eles e diz assim: receba o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o que acontece? Todos eles estavam o quê? Reunidos aonde? No mesmo lugar. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Mas eles estavam reunidos. Você vai para a igreja de Atos, lá diz o quê? Que eles viviam diariamente em comunhão, partiam pão de casa em casa. Meu irmão,
pode chamar do que quiser. Mas ontem nós fizemos churrasco lá em casa e foi bom demais da conta, irmão. Em comunhão com todo mundo. E desculpa, irmão, eu não tenho medo de você me passar nada. Vamos terminar. Não pense que viver isolado no mundo que os homens ditam para você, ou que você mesmo se dita, será benéfico para a sua vida. Viver sozinho só pode revelar o seu egocentrismo. Ei, olha para mim. Você que escolhe andar sozinho só pode revelar o seu egocentrismo. Você só está pensando em si mesmo. Irmão, quem escolhe viver sozinho, a Bíblia diz que aquele que escolhe se isolar, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Quem escolhe viver isolado, escolhe não viver em comunhão, pensa apenas em si mesmo. Isso é egocentrismo. Irmão, pessoas que não querem a companhia de outras, elas se tornam amargas, insuportáveis. Quer ver alguém insuportável? Amargurado, ranzinza, é pessoas que não querem a companhia de outras. Agora, começa a viver em unidade. Você vai ver que o que você mais vai fazer é sorrir. Você vai passar raiva, irmão, de vez em quando. Mas eu te garanto, a coisa que você mais vai fazer é sorrir, é se alegrar. É ou não é? É ou não é? Porque está escrito, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Você encontrou alguém amargurado, é porque quer andar sozinho. Ranzinza é porque gosta de viver sozinho. Não seja esse tipo de pessoa. Jesus, ele se assentava à mesa com seus irmãos porque o seu maior desejo era ser um com eles. Abra sua Bíblia bem rápido e eu termino com isso agora. Nós já vamos ceiar. João 17. Deixa eu finalizar com isso aqui. O desejo de Jesus era se assentar à mesa com seus irmãos. João 17, do verso 21 ao 25. Diz assim: olha a oração de Jesus para os seus discípulos e para os seus irmãos. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita. Diga, unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou. Aonde que ele está, irmão? Aqui, nessas quatro paredes? Não, ele está na comunhão, na unidade. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Verso 25. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Amém? Você quer um motivo maior para viver em unidade do que esse? Isso aqui é Jesus orando ao Pai. Então qualquer sentimento contrário a essa unidade que carregamos, revela egoísmo da nossa parte. Tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, é o que a Bíblia nos ensina. Meu irmão, deseje a presença dos seus irmãos, deseje a presença dos seus filhos, deseje a presença dos seus cônjuges, deseje estar ao lado deles, mas deseje principalmente a presença de Jesus. Amém. Não seja egoísta pensando apenas em si mesmo. Deseje a presença de pessoas ao seu lado, porque com elas você vai chegar mais longe, você vai conquistar mais, você vai ter mais sucesso, porque é o que Deus preparou para você. Um propósito você não cumpre sozinho, você sempre cumpre com alguém segurando as suas mãos ao seu lado. Você recebe essa palavra?
Fica de pé no seu lugar e nós vamos.